E aí, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira edição da Semana do Design de Interface. Eu estou muito feliz com esse evento e o meu objetivo com essa semana aqui é passar muito conteúdo gratuito. E eu prometo que neste evento eu não vou poupar informações, não vou poupar conteúdo. Eu vou te ensinar realmente muita coisa. Então assim, eu espero do fundo do meu coração que você curta essa aula, que você curta toda a semana. Lembrando que tem uma caixa aqui embaixo de comentários para você perguntar o que você tiver dúvidas, para você comentar o que você achou aqui desse evento, ok? Bom, dito isso, mais uma vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos lá, vamos começar aqui a mandar bala no conteúdo. Bom, turma, então vamos lá, vamos começar aqui de fato e eu quero começar falando um pouquinho sobre a minha pessoa. Para quem não me conhece, se você não veio lá do Instagram, que é onde eu tô mais presente, onde eu divulgo meu trabalho, dou dicas e tudo mais, inclusive meu Instagram é esse daqui, tá? Então se você não veio de lá, eu quero me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Lucas Assis, eu trabalho com UI e também com identidades visuais há mais de 7 anos. Hoje o meu foco é mais UI, mas eu também tenho um pezinho ali em identidade visual, sou apaixonado por esse mundo também. Sou graduado em desenho industrial com habilitação em programação visual e hoje sou criador do curso UI Expert, que é o meu curso completo de UI, tá? Mas eu não quero falar muito sobre ele nessa aula aqui, a gente vai ter oportunidade de abordar sobre este tema um pouquinho mais pra frente. Também sou fundador da Intuito Digital, que é a minha agência, onde eu trabalho totalmente home office, atendendo clientes do Brasil e também clientes de fora, beleza? Então vamos lá, ó. O que a gente vai aprender de fato na semana do design de interface, tá? Vamos ver rapidinho aqui quais são os 3 objetivos deste evento. Bom, o primeiro objetivo é: eu vou te mostrar o caminho que você deve percorrer para iniciar na área, que é basicamente essa aula aqui que você está assistindo agora, tá? E nessa aula a gente vai ver várias coisas, eu vou abordar vários assuntos muito importantes para quem quer realmente iniciar na área. Então a gente vai ver aqui alguns motivos para você se tornar UI Designer e começar hoje. Vamos ver também o que é UI UX Design, tem gente que ainda não sabe a diferença, o que é um, o que faz o outro e tudo mais, então sempre tem essa discussão e eu quero falar sobre isso rapidamente. O que faz um UI Designer de fato? Quais são as tarefas do dia a dia que um UI Designer tem que desempenhar? A gente vai falar sobre alguns mitos da área também, que na verdade são algumas dúvidas que a galera tem e eu quero sanar essas dúvidas aqui. Vamos conversar também sobre salários. Tem muita gente que tem dúvidas, quanto que ganha, como que faz para ganhar mais e tudo mais. Então eu quero abordar um pouquinho esse tema aqui. A gente vai falar também sobre ferramentas e por onde começar. Esse por onde começar aqui que é realmente o caminho que você tem que trilhar para conseguir se inserir na área, beleza? O segundo ponto, né, o nosso segundo objetivo, eu vou te mostrar o meu processo de design, ou seja, eu vou te mostrar o meu processo de criação, de desenvolvimento das interfaces. Isso é muito importante, porque nenhum projeto você chega, abre a ferramenta e começa a desenvolver. Tem todo um processo antes disso, antes da gente de fato começar a desenhar uma interface. Então eu quero te apresentar esse processo e principalmente o processo que eu uso, tá? E o nosso terceiro objetivo é desenvolver um aplicativo do zero no Figma. Mesmo que você nunca tenha acessado o Figma, que você nunca tenha utilizado nenhuma ferramenta de design, você vai conseguir desenvolver esse aplicativo aqui que você está vendo do zero. Inclusive na terceira aula a gente vai desenvolver toda essa navegação que você está vendo aqui agora. Então eu vou te ensinar a trabalhar com os protótipos do Figma e criar ali microanimações e tudo mais. Então vai ser assim um projetinho bem interessante, bem legal. Você pode ver que é nível profissa mesmo. Eu tô aqui realmente para entregar muito conteúdo massa para vocês. Então eu te espero também na segunda aula e na terceira aula, que você não vai se arrepender. Você vai sair deste evento aqui com o seu primeiro projeto de design, tá? E se você já tem experiência na área, é legal que você pratica um pouco mais e aprende um pouco mais. Demorou? Então vamos lá, turma. O primeiro recado aqui é que você coloque o teu celular no silencioso. Por que eu decidi colocar esse slide aqui agora, cara? Eu preparei uma puta aula para vocês com muita informação bacana. E nas próximas aulas também, né? Nas outras 2 aulas que vêm a seguir também. Então a minha dica é que você vá lá para o computador, deixe o celular de lado para você realmente focar aqui, porque tem muita informação valiosa para você que quer iniciar na área ou que quer melhorar na área, né? Então é isso, vamos lá, vamos começar aqui de fato agora sem enrolações. O que é UI e UX Design? Então vamos tirar essa dúvida aí de vez. Beleza, vamos começar pela definição de UI. UI significa User Interface. E aqui a gente basicamente estamos falando de telas, ou seja, são interfaces. E uma interface é o meio pela qual um usuário ele interage com algum dispositivo, com alguma coisa.
Esse que é o ponto de uma interface. E o interessante que a gente deve notar, e que talvez você não tenha pensado, mas acontece muito no dia a dia, é o seguinte: não existe interface apenas em aplicativos, em sites ou em sistemas e tudo mais, né? Aqui eu coloquei como exemplo um aplicativo, mas não precisa ser um aplicativo para ter interface. Você tem interface em vários lugares que você nem imagina. Por exemplo, na tua geladeira, se a sua geladeira for um pouco mais moderna, você vai ter uma interface ali. Você tem interface no seu micro-ondas, você tem interface no smartwatch. Tem gente que é especialista em desenvolver interfaces apenas para smartwatches. Você tem interface na sua câmera digital, você tem interface no seu smartphone, você tem interface em caixas eletrônicos. Sabe quando você vai sacar uma grana lá no banco? Aquilo ali é uma interface que você pode navegar tanto pelos botões do lado quanto na tela ali no touch, tá? É uma péssima interface, eu acho que é uma interface ruim de todos os bancos. Caixa eletrônico é um pesadelo para muita gente e não é à toa, porque a experiência não é boa. Mas enfim, ali tem uma interface. Se é bom ou não, aí é outro papo. Existe interface em painéis automotivos, a gente tem aí a Tesla e até em outros carros mais novos tem tudo interface. Se tem alguma informação ali e o usuário ele consegue interagir com aquela informação, é uma interface, mesmo que seja analógico, mesmo que seja por botões físicos, tá? Não precisa ser touch. Existe interface em games, inclusive também é um nicho do design de interface bem da hora e que paga muito bem, só que também você precisa ser muito bom e entender de várias outras coisas além do básico para criar aplicativos, sistemas e sites, tá? Então tenha isso em mente, existe interface em vários outros lugares, isso aqui é muito importante. Bom, e agora que você já entendeu o que é User Interface, vamos pela definição aqui de UX. UX é User Experience, é a experiência do usuário. E ao contrário de UI, o UX não é algo tátil, não é algo que a pessoa consegue interagir, né? A gente não consegue projetar uma experiência, a gente consegue tentar desenvolver um bom produto para que o usuário ele tenha uma boa experiência. Mas não é apenas a tela de um aplicativo, de um site, um sistema que define uma boa experiência em um produto. Então aqui a gente basicamente está falando disso, da experiência que o usuário tem, ou seja, do sentimento interno que essa pessoa vai ter ao utilizar um produto que pode ser digital ou não. Eu coloco aqui, ó, pode ser digital ou não. Inclusive, uma pessoa ela pode ter uma experiência com um produto ou serviço sem que ela realmente tenha entrado em contato direto com aquela empresa, com aquela marca. Por exemplo, a partir do momento que uma pessoa ela comenta sobre uma marca para você, você está tendo uma experiência. Você está absorvendo aquilo ali e você vai criando, você vai colocando ali na sua cabeça o que você acha daquela empresa. Um exemplo que eu sempre gosto de dar e que muita gente se identifica é o exemplo do Nubank. O meu primeiro contato com o cartão Nubank foi através das redes sociais, onde em todos os artigos, em todas as notícias que apareciam ali, todo mundo falava muito bem. E as pessoas que, né, meus amigos e as pessoas que eu conheço que também utilizavam já o Nubank, falavam muito bem para mim. Então, a partir dessa experiência que eu tive, que foi positiva, de todo mundo falando bem do Nubank, eu comecei a realmente ter contato com a empresa. Mas ali já era uma experiência. Se todo mundo falasse mal, eu não ia avançar para solicitar o meu cartão, eu não ia atrás para abrir a minha conta, entendeu? Então, ali já é uma experiência. Então, lembre-se disso, quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente está falando de sensação. É basicamente isso, a sensação que o usuário tem ao interagir com um produto ou serviço. Fechou. Aqui só para a gente resumir e matar esse assunto. Ó, quando a gente fala de UI, a gente está falando de algo totalmente técnico, algo tangível, algo visual. Então a gente consegue relar, a gente consegue manipular, tá? Navegar naquela tela ali, naquela interface. Então o profissional de UI, ele desenvolve telas, ele desenvolve layout, ele coloca ali todos os elementos visuais em uma interface, ele trabalha e gerencia um style guide, enfim, em várias outras tarefas que a gente vai falar daqui a pouco. E o profissional de UX, ele realiza pesquisa, ele define quais são os objetivos e os requerimentos de um projeto, ele cria fluxos, ele faz testes de usabilidades, ele cria personas, faz análises, trabalha com dados e muito mais, tá? Tem muitas outras tarefas que o profissional de UX faz. Então, o UX, tá? User Experience, é totalmente emocional, é algo intangível, a gente não consegue pegar e tocar a experiência do usuário. Ok? E se liga, ó, uma profissão complementa a outra. Não existe UI sem UX. E o que eu quero dizer com isso daqui? Que você não precisa de UX para desenvolver um produto digital. Então, assim, eu consigo desenvolver um aplicativo, um site ou um sistema sem colocar o processo de UX no desenvolvimento. Porém, o usuário que navegar ali,
ele vai ter uma experiência, e essa experiência ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Só que o ideal é que ao desenvolver um produto digital tenha essas duas paradas juntas. Tenha o profissional de UI e tenha também o profissional ou a equipe de UX para validar o que a galera de UI está fazendo e vice-versa. Mas você deve estar se perguntando assim, beleza, Lucas, mas será que realmente vale a pena eu me tornar um profissional de UI hoje? Trabalhar com UI design hoje? Então, pensando nisso, eu separei aqui 4 motivos para você trabalhar com UI, mesmo que você nunca tenha tido contato com a área, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui, eu vou te mostrar os motivos para isso. O primeiro motivo é que o mercado está super aquecido e tem uma alta demanda por esses profissionais. Esse é o melhor momento para você começar. Eu vou te contar aqui alguns motivos para você entender e não pensar que eu estou falando da boca para fora. Se liga, com a pandemia, as empresas tiveram que migrar para o digital, ou seja, a gente está passando por uma transformação digital. A gente já vinha migrando muita coisa para o digital, só que com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram presas dentro de casa e elas precisavam continuar se alimentando, comprando coisas, conversando com as pessoas, trabalhando. Então, isso tudo aconteceu através do digital. Quem nunca tinha pedido uma comida no iFood, provavelmente utilizou o iFood na pandemia. Quem não utilizava um Meet da vida, um Skype, ou se não um Zoom da vida, que é para fazer reuniões ali online e tudo mais, passou a utilizar. E junto com esse serviço surgiram vários outros e assim o mercado está muito aquecido para o digital. Então as empresas que não migraram para o digital depois da pandemia, provavelmente estão passando por apertos ou estão falindo. Ou a empresa migra para o digital ou ela fica para trás. É basicamente isso que está acontecendo. Então esse daqui é o primeiro motivo. Segundo ponto, com a pandemia também, o e-commerce ele cresceu 81% em abril e faturou 9,4 bilhões de reais. Turma, isso daqui é muito dinheiro. A gente teve um aumento de 81% em abril em relação ao abril do ano anterior. Todo mundo passou a comprar pela internet. As pessoas, elas não deixaram de consumir. Quem nunca tinha comprado online, né, até mesmo as pessoas com mais idade, que nunca tinha utilizado o Mercado Livre, OLX, algum outro e-commerce, passou a comprar. É por isso que a gente teve essa explosão do e-commerce por conta da pandemia. Bom, o terceiro ponto é o seguinte, o Brasil ele é o 20º país com o maior número de startups do mundo. E isso nos conta duas coisas, que uma primeira é o seguinte, tem startup pra caralho no Brasil, e o segundo ponto é que todos os dias surgem novas startups. Para quem não sabe, uma startup geralmente é uma empresa enxuta, tá? Com uma equipe pequena, que resolve alguma demanda da sociedade através da tecnologia. O Uber já foi uma startup, o iFood foi uma startup, enfim, quase todos os aplicativos e sistemas que você utiliza hoje provavelmente já foram uma startup. Então, geralmente é um aplicativo, um site, uma plataforma online, um sistema, algo nesse sentido, sempre ligado à tecnologia, ok? Então, assim, existe uma demanda muito grande por esses profissionais para atender essas novas empresas, essas novas ideias, e esse é o papel do UI Designer. O quarto ponto, a NNG publicou o seguinte, de 1983 a 2017, a profissão de UX cresceu de 1.000 pessoas para cerca de 1 milhão de profissionais. Galera, é muita gente. Hoje já é muita gente. E essa pesquisa ele conta aqui em 2017, ok? A previsão para 2050, se liga, é que a profissão cresça para cerca de 100 milhões de pessoas. Hoje não é mais 1 milhão de profissionais, eu não sei quanto que está hoje. Vamos chutar aí que são 3 milhões, 5 milhões, que seja 10 milhões. Olha o crescimento que vai ter até 2050. Mano, se você não começar hoje, você vai ficar para trás. É basicamente isso. Quem começa hoje e realmente começa com vontade vai surfar essa onda, ainda vai pegar a onda desse mercado que está super aquecido com essa alta demanda. Quinto ponto, UX é uma das profissões mais requisitadas das próximas décadas. Mais uma vez, reforçando tudo isso que eu venho mostrando para vocês. E aí você pode estar falando assim, mas você está falando de UX, Lucas, você não está falando de UI. Galera, geralmente quando a gente fala de UX, aqui a gente está falando de profissionais que vão resolver soluções de produtos digitais. E a galera de UX não consegue fazer isso sozinho, precisa da galera de UI também. Então tá todo mundo junto aqui nisso. Quando a gente lê essas pesquisas, eu leio UI aqui também, cara. Precisa desses profissionais também, tá? Então tá todo mundo junto. Então vamos lá, o sexto ponto e não menos importante, talvez o mais importante, esse daqui, tá? Cada dólar investido em UX traz 100 de retorno. Ou seja, o retorno sobre investimento, o ROI, é de 9.900%.
Rapaziada, isso é muita coisa. É por isso que o mercado está com uma alta demanda. Por quê? Porque as empresas perceberam que, através do digital e através dos profissionais que desenvolvem esses produtos, as empresas têm lucros altíssimos. Por isso que as empresas investem pesado em UI e UX. Beleza, segundo ponto aqui, valorização e altos salários. Justamente por todos esses pontos que eu acabei de apresentar para vocês, nós temos essa valorização do profissional de UI e UX com altos salários. Isso daqui é um fato, rapaziada. Eu não quero iludir ninguém, mas isso daqui é um fato. Basta você pesquisar e a gente vai conversar sobre salário daqui a pouco e você vai ver que isso daqui é um fato. Não quer dizer que você vai começar ganhando bem, mas é um fato. E essa valorização, como eu disse para vocês, acontece justamente por conta dessa alta demanda e porque não temos realmente profissionais qualificados para atender essa demanda. Ainda falta muita gente. Vamos lá, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Você não precisa trabalhar em sua cidade. Isso daqui é um ponto muito importante, porque tem gente que fala assim, poxa, mas eu moro em uma cidade pequena, eu sou do interior, como é que eu vou trabalhar com UI? Aqui não tem empresa de tecnologia, não tem agência, enfim, então não se preocupe com isso, ó. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer empresa do Brasil e também do mundo. Principalmente se você fala inglês ou fala um outro idioma, você tem essa vantagem para trabalhar atendendo empresas fora do Brasil e até mesmo do Brasil. Se você mora no interior e quer trabalhar para uma empresa de São Paulo, do Rio, de Florianópolis, enfim, não importa. Você pode trabalhar para a empresa que você quiser diretamente da sua casa. Você só precisa de um computador, ok? Então vamos lá, ó. O quarto ponto é o seguinte, é do caralho, é uma profissão muito massa de trabalhar, cara. Eu particularmente vim do design gráfico, tá? E assim, no design gráfico eu não era totalmente feliz. Como eu disse pra vocês, eu gosto de trabalhar com identidades visuais, até hoje eu gosto, que é uma vertente do design gráfico, né? Porém, quando eu trabalhava com design gráfico, eu também tinha que atender o cara que queria umas artes para redes sociais, eu também tinha que fazer cartão de visita, tinha que fazer flyer, folder, outdoor, que eu odiava fazer. Enfim, apareciam vários projetos gráficos e que eu não tinha tanto tesão de fazer assim, eu gostava mesmo de desenvolver marcas. Só que depois que eu conheci o UI, aí sim eu me encontrei realmente na profissão como designer, tá? Porque aí, cara, é totalmente diferente, o fluxo é diferente, o processo é super divertido, eu até falo aqui. E é um puta tesão você ver as pessoas utilizando o teu site, ver as pessoas utilizando o aplicativo que você desenvolveu. Então tudo isso é muito legal e eu acho a profissão do caralho, tá? Então assim, eu sou feliz nessa profissão. Acho que isso é um ponto muito importante para quem quer iniciar numa profissão, né? Você tem que gostar daquilo que você faz para você fazer com vontade, para você não ficar de lenga-lenga e trabalhar todo dia e na segunda-feira, ficar infeliz, mais uma segunda, que merda, não sei o que. Então, eu acho que esse daqui é um ponto super importante também. Então, beleza, vamos falar aqui agora sobre os 3 mitos da área que podem estar te travando, que eu falei para vocês, que são basicamente algumas dúvidas que as pessoas têm. O primeiro ponto é isso daqui, ó. Preciso saber programação para trabalhar com UI? Rapaziada, não precisa saber programação. Obviamente, para você que é programador e que principalmente trabalha com front-end, trabalhar com UI também é um puta diferencial, porque aí você consegue fazer uma entrega melhor, né? Você consegue entender o que o designer fez ali, você consegue ter a percepção de todos os pixels, você tem uma noção melhor de design para aplicar no teu projeto de front, e aí você consequentemente consegue entregar um projeto muito superior em relação aos desenvolvedores que não entendem de UI. Só que é o seguinte, eu sempre falo que é muito importante você ter uma noção de programação. Você não precisa escrever nenhuma linha de código. Eu nunca escrevi uma linha de código. Só que eu tenho noção do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Ter uma noção de programação também vai te facilitar 2 coisas. É o seguinte, quando você trabalha com freela principalmente, e você está desenvolvendo alguma coisa, se você tem a noção de programação, você consegue saber mais ou menos ali, ter uma noção de tempo que o desenvolvedor vai levar para criar aquele projeto que você está fazendo. E o segundo ponto é o seguinte, muitas vezes a gente não entrega a melhor solução para o usuário em um projeto. Seja por conta de orçamento, seja por conta de prazo, algumas vezes a gente tem que entregar uma solução que ela pode ser um pouco mais simplificada, uma solução que ela não é a melhor, mas naquele momento é a solução que é viável a gente colocar em produção. Por esses 2 motivos eu acho importante você ter uma noção sim de programação, mas mais uma vez, é uma noção, é entender como funciona, como que faz, não sei o que. Você não precisa realmente escrever uma única linha de código, ok? Segundo ponto, preciso de faculdade para trabalhar com UI?
Galera, óbvio que não, até porque é uma profissão super nova, nem existem tantas formações assim de UI, inclusive eu nem sei se existe, tá? Eu sei que existe pós-graduação em UX, em hierarquia da informação, sei lá, existem algumas coisas parecidas aqui, mas não existe ainda, talvez, uma faculdade, uma graduação focada em UI hoje. Se tem, eu não sei, tá? Eu tô chutando aqui, mas provavelmente não existe. Então não, você não precisa ter uma formação acadêmica, mas é fundamental investir em conhecimento e investir muito em conhecimento. E quando eu falo aqui em investir em conhecimento, eu não tô falando apenas de grana não, eu tô falando realmente de tempo, tá? Você investir tempo para estudar e para praticar, é basicamente isso. Só que é o seguinte, ó, as empresas estão interessadas em suas habilidades pessoais e principalmente no seu portfólio. Aqui eu tô falando da galera que tá começando, tá? É óbvio que uma empresa, ela também tá interessada na sua experiência anterior, né? Quantos anos de experiência você tem, em quais projetos você trabalhou, em quais empresas você trabalhou. Mas para quem tá começando, a empresa vai olhar mais as suas habilidades pessoais e principalmente um portfólio. E para você criar um portfólio, você não precisa necessariamente ter experiência. Você pode criar o seu portfólio de várias outras formas e a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas Lucas, o que são essas habilidades pessoais? São as hard skills e também as soft skills, né? Você provavelmente já ouviu esses termos em algum lugar. Hard skills são habilidades que você precisa para realizar o seu trabalho como UI designer, ou seja, são as habilidades técnicas. É você entender uma ferramenta, é você entender dos fundamentos de UI para conseguir desenvolver um projeto, ou seja, são todas as habilidades que você necessita para desenvolver realmente um aplicativo, para desenvolver um site, para desenvolver um sistema. E aqui dentro também entra processos e outras técnicas, ok? Soft skills são as habilidades comportamentais ligadas à sua personalidade. Isso daqui é um pouco diferente, mas é muito importante também, tá? Então a empresa vai analisar se você é uma pessoa autodidata, ou seja, que não precisa ficar no pé de alguém para desenvolver alguma coisa, que você corre atrás das coisas. Como que é a sua criatividade? Lembrando que criatividade é processo, você não precisa ser uma pessoa criativa para trabalhar com UI. A criatividade vem a partir da aplicação de um processo, tá? É por isso que eu vou ensinar o meu processo de desenvolvimento para vocês aqui neste evento. Flexibilidade, como que você trabalha em equipe, sua comunicação, tanto para você falar com a equipe, quanto para você defender o seu projeto. E também empatia, que é você se colocar no lugar do próximo, tanto do usuário também, se colocar no lugar do empresário, né, do negócio realmente daquele produto digital. Você entender essas duas coisas, isso é super importante. E o terceiro mito, né, ou a terceira dúvida que realmente a galera tem bastante aí, é se ela precisa trabalhar com UX também, precisa saber UX, aplicar os processos de UX. Galera, é o seguinte, eu tenho mais de 7 anos de profissão e eu nunca realizei um teste de usabilidade com o usuário, por exemplo. Eu nunca fiz uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, por exemplo. E eu desenvolvo bons produtos, tá? Eu consigo desenvolver bons produtos porque existem outras habilidades que um profissional de UI tem que ter. Então, assim, como eu disse para vocês, UI e UX são profissões que se complementam. Se você quer fazer os dois, porra, massa pra caralho. Faça os dois. Só que é o seguinte, quanto mais especialista você for em alguma coisa, melhor, tá? Então você pode, por exemplo, ser especialista em UI e saber o básico de UX. Eu sei o básico de UX. Eu sei como é que funciona, eu sei como é que isso acontece, tá? Então eu tenho essa noção. O importante é você ter essa noção. E a galera tem muito essa dúvida por conta dos títulos das vagas, né? Geralmente na vaga tá lá escrito UX Designer. Preciso de um UX Designer. E é o seguinte, no meu curso, turma, eu tenho até uma aula falando só isso. Eu pego, então, assim, várias vagas que tinham no LinkedIn lá naquela época, né? Alguns meses atrás. E eu fui dissecando vaga por vaga para mostrar para meus alunos que a maioria das vagas que tinha UX Designer no título estavam buscando profissionais de UI. E isso acontece porque as empresas ainda não estão maduras o suficiente. A profissão não é tão madura o suficiente, né? É uma profissão nova. E geralmente quem publica essas vagas é a galera do RH. Então eles não sabem a diferença. Então você vai ver que existe ainda muita confusão entre esses termos, tá? Por isso que eu sempre falo que não se prenda aos títulos das vagas. Você precisa ler o conteúdo, você tem que ver os requisitos ali do que essa empresa está pedindo. Na maioria das vezes é um profissional de UI, ok? Mas beleza, o que é um profissional realmente qualificado? O que as empresas esperam de você para você realmente ser um profissional qualificado? É que você entenda os fundamentos do UI design. É você entender de tipografia, entender de cor, espaço em branco, hierarquia, contraste, saber sobre divisores, como trabalhar com imagem, ilustrações, saber criar todos os componentes, botões, controles de seleção, enfim, existem várias coisas que você precisa estudar, que são os fundamentos aqui
de design, tá? Você precisa saber também os padrões de design. O que é um pattern design, né? O que é um padrão de design? Basicamente, são padrões já estabelecidos de certos tipos de navegações, tá? O que eu quero dizer com isso? Ficou um pouco complexo, né? Vamos lá. Vamos imaginar aqui um site. Começa a pensar em um site aí. Provavelmente o site que você pensou tem o logotipo na esquerda, tem um menu mais ou menos ali para o centro, indo para a direita ali, e um call to action na ponta, ali do lado direito, lado superior direito. O que é um call to action? É um botão de chamada para realizar uma ação, um contato, solicitar orçamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. Realizar um login, criar conta, algo assim. Então, esse é um padrão de design. O menu de um site geralmente é assim. 99,9% dos sites são assim. Logotipo na esquerda, menu e call to action na direita. Isso é um padrão de design. E existem padrões em sites, existem padrões em aplicativos, existem padrões em sistemas. E você tem que entender esses padrões. Como que você entende desses padrões? Com experiência, analisando interfaces e também observando as interfaces que você utiliza no dia a dia. Basicamente assim que você vai entendendo os padrões. Quando você entende todos os padrões, na hora de desenvolver, você já sabe, isso daqui é melhor fazer desse jeito aqui, porque todos os aplicativos fazem desse jeito. Então talvez aquele jeito de se fazer seja o melhor realmente, tá? Óbvio que você tem que testar outras coisas, buscar outras referências, mas geralmente existe um padrão para muita coisa. E o terceiro aqui é bagagem visual. O que é bagagem visual? É muito similar aos padrões ali. É você ter visto tanta interface, tá? Você ter visto tanta interface na sua frente que você começa a ter bagagem visual de como se fazer várias coisas, de como que eu crio um card, como que eu crio uma seção, como que eu crio uma página de quem somos. Então tudo isso são padrões e quanto mais interface você vê, mais criativo você vai ser na hora de desenvolver, porque você vai lembrar daquilo lá e você vai misturar todas as suas referências na sua cabeça e você vai criar algo único, beleza? Então é basicamente isso daqui. Se você domina esses 3 itens aqui, você vai ser um profissional qualificado para desenvolver um bom produto. E é óbvio que a experiência também entra aqui, mas aqui eu tô me referindo a mais profissionais que estão começando, tá? Então isso daqui você vai pegando com o tempo para você ser um profissional qualificado. Mas beleza, você deve estar se perguntando aí, ok Lucas, já entendi o que é um profissional qualificado, mas o que realmente faz um UI designer? Eu sei que a gente cria aplicativos, sistemas e tal, mas o que realmente faz um profissional de UI? O nosso papel é desenvolver soluções simples para problemas complexos. Aí você fala assim, Lucas, mas o que é um problema complexo, cara? Não fica falando difícil. Então é o seguinte, o problema complexo, vamos dar um exemplo que eu acho que é um pouco mais fácil de vocês compreender, tá? Vamos imaginar no início do Nubank. Porque assim, hoje em dia é muito fácil a gente parar para desenvolver um sistema igual ao do Nubank, né? Um aplicativo igual ao do Nubank, que é basicamente um banco digital que oferece ali uma conta corrente, que oferece um cartão de crédito, seguro, empréstimos e tudo mais. Hoje em dia é muito simples a gente desenvolver. Por quê? Porque existem dezenas de aplicativos iguais, né? Hoje em dia tem o Neon, tem o Banco Inter, tem o Digio. Então nós temos muitas referências para analisar antes de desenvolver. Então fica um pouco mais fácil. Só que no início do Nubank não existia isso, cara. Só existiam os aplicativos tradicionais de banco normal. Caixa, Itaú, Banco do Brasil, enfim, que é uma porcaria. Principalmente o da Caixa, velho. Eu tenho um ódio profundo sobre em relação ao aplicativo da Caixa. Quem já utilizou esse aplicativo sabe o quão merda é. Então assim, era muito difícil no começo. Foi um problema que eles tiveram que resolver, que era um problema complexo. E eles transformaram esse problema complexo em uma solução simples. O usuário vai fazer tudo pelo aplicativo. E é isso, ponto final. Tá? A mesma coisa com o Uber. Imagina antes do Uber, só existia táxi. Era o nosso único meio de locomoção, onde a gente entrava dentro de um carro, a não ser carona, né? A gente entrava dentro de um carro e pagava alguém para levar a gente em algum lugar. Antes do Uber, não existia Uber. Então hoje, mais uma vez, é muito fácil a gente pensar em uma solução de mobilidade urbana. Só que na época que o Uber começou, não era simples, tá? Não era simples, porque não existia nada similar, não existia nada parecido. Então eles desenvolveram uma solução simples, porque é muito fácil, qualquer pessoa consegue pedir um carro lá no Uber hoje, consegue solicitar um carro e fazer uma viagem. Então eles ofereceram uma solução simples para um problema complexo, que era o problema da locomoção, né, de mobilidade urbana. E hoje em dia todo mundo vive e utiliza o Uber, ok?
Então é isso, ó. Na esmagadora maioria das vezes, essa solução que a gente vai desenvolver, né, essa solução simples que a gente tem que desenvolver, geralmente vai ser um produto digital, tá? Então, eu já falei para vocês várias vezes aqui nessa aula que geralmente é um aplicativo, um site ou um sistema. Beleza, Lucas, entendi essa parte. Mas o que exatamente um UI designer faz no dia a dia para criar essas soluções? Então agora a gente vai dissecar realmente as tarefas que o profissional de UI faz no dia a dia. Então o profissional de UI ele tem que realizar pesquisas e análises de concorrentes, ok? Então ele realiza essas pesquisas aqui. Não é só a galera de UX que faz isso aqui não, viu? A galera de UI tem que fazer também. E tem a galera que tem preguiça de fazer essa primeira etapa aqui. É uma etapa muito importante para você resolver qualquer tipo de solução, para você realmente criar algo funcional e que seja bom e etc, tá? Ele seleciona e define a paleta de cores de uma interface, então a responsabilidade do UI designer fazer isso. 3. Define a tipografia ideal para o projeto. Tem muita gente que tem pesadelo nisso daqui, né? De definir uma tipografia, qual que eu vou usar, se eu vou utilizar uma, duas, enfim. Tem gente que não sabe, tá? Mas isso aqui é super importante. Seleciona e aplica os ícones de forma correta. Sim, existem métodos para você utilizar os ícones na interface. Precisa gerar ideias e soluções. Isso aqui é no geralzão, né? Desenvolve wireframes de baixa, média e alta fidelidade para definir a estrutura dos projetos. Isso aqui é uma etapa do processo. Garante que toda a interface siga um padrão consistente de design. Então isso aqui é tarefa do UI. Você tem que aplicar padrões na interface toda. Cria protótipos navegáveis com interações e microanimações. Cria e gerencia style guides, design systems e tudo mais. Faz o acompanhamento do desenvolvimento junto aos desenvolvedores, ou seja, é seu dever, se você trabalha em um time, obviamente, que a interface fique exatamente de como você projetou. Então você tem que fazer o acompanhamento ali junto ao desenvolvedor responsável pelo projeto, o desenvolvedor que está realmente produzindo, colocando o projeto em produção. Então você tem que ficar ali acompanhando isso. E muitas outras tarefas que eu não coloquei aqui, porque senão a gente ia ficar aqui várias horas falando sobre essas tarefas, tá? Mas é basicamente essas daqui, já resume muito bem o papel de um UI designer, né? As tarefas que um profissional de UI realiza no dia a dia. Bom, beleza. E além disso tudo, para você desenvolver um produto ideal, você tem que pensar em 3 fatores, ok? Eu conto aqui, ó. Além de funcional, a sua interface deve ser incrível visualmente. Eu gosto muito de bater nessa tecla aqui, porque tem muita gente que acha que só desenvolvendo um sistema, utilizando ali os processos de UX, você vai desenvolver uma boa interface e vai ter uma boa experiência e tudo mais. E turma, não é assim que funciona. Já existem várias pesquisas mostrando que quando um produto ele é bonito, ou bonito mesmo, que ele é visualmente agradável, o usuário se sente mais satisfeito ao navegar naquela interface. Então o seu produto ele precisa ser funcional e também bonito, ele precisa ser bonitão mesmo, lindo. Entendeu? Enfim, dei esse destaque, vou falar sobre os 3 itens aqui, ó. Quando você está desenvolvendo um produto, você tem que pensar primeiro no usuário, né, a pessoa que vai utilizar aquele produto. Em segundo, que é muito importante, tem muita gente que negligencia essa questão aqui. Você tem que pensar no negócio do cliente, porque se você não pensa no negócio, da parte realmente de business, não existe projeto. O projeto vai falir. Para algo ficar online, para o Uber funcionar, para o iFood funcionar, a parte de negócio tem que funcionar, tá? E o papel do UI designer é converter, né? É fazer com que essa conversão aconteça. O que é conversão? É fazer o usuário comprar, é fazer o usuário assinar um plano, é fazer o usuário enviar os dados dele. Tudo isso são formas de você converter e monetizar alguma coisa. Por isso que você tem que entender também bastante sobre negócios. E a última questão é a questão estética, que eu já comentei aqui com vocês. Então, para você criar um produto ideal, você tem que trabalhar em cima desses 3 pontos aqui. Todos eles são super importantes, tá? Beleza, vamos agora para a parte que vocês estavam aí ansiosos, que todo mundo quer saber, é quanto ganha um UI designer. E eu só coloquei esse tema aqui, turma, porque isso aqui pode ser um divisor de águas para você que quer iniciar na área, né? Às vezes pode fazer sentido para você e às vezes pode não fazer sentido para você. Por isso que eu achei interessante conversar com vocês sobre esse tema aqui. Então vamos lá, o que eu vou falar aqui para vocês é sobre média salarial, tá? Sobre média. Lembrando que a média salarial, ela acontece pegando da base, né, do início, do cara que ganha menos até o cara que ganha mais, e aí se cria uma média, tá? Então o que eu tô falando aqui é sobre média.
Um profissional júnior que tem experiência de 1 a 2 anos ganha mais ou menos de 2 a 3 mil reais por mês, tá? Um profissional pleno que tem de experiência aí de 3 a 5 anos, ele ganha de 5 mil a 7 mil reais por mês. E um profissional sênior, ele ganha de 8 mil a 15 mil e pode ser um valor até superior a isso. Tem profissional ganhando 20 mil, 30 mil. Só que isso são exceções, tá? São exceções, de fato. E as fontes para isso daqui, turma, são todos esses sites aqui, tá? Essa pesquisa, o Panorama UX, recomendo você acessar a pesquisa e visualizar os números com seus próprios olhos. Eu não estou inventando esses números aqui, tá? E principalmente o Glassdoor também. O Glassdoor é uma plataforma online onde as pessoas colocam ali as suas experiências trabalhando em todas as empresas de todos os níveis e tamanhos, tá? Então, inclusive uma empresa pequena que tem na sua cidade, provavelmente alguém já comentou sobre ela lá no Glassdoor. E eles também colocam a média salarial, tipo assim, eu sou designer gráfico numa empresa X e eu ganho esse tanto lá. E aí com isso, com todas essas informações, eles criam as médias salariais. Então eu recomendo que você entre lá no Glassdoor, vai ter uma barra de pesquisa, você vai pesquisar lá, UI Designer, você vai ver que a média salarial está em torno de R$ 4.500. Lembrando que é a média. Eu indico também você entrar em empresa por empresa, uma empresa que você às vezes tem um sonho de trabalhar, que você quer trabalhar, a empresa da sua cidade, uma agência da sua cidade, para você verificar os salários dessas empresas, ok? Então você vai ver assim separadinho, o profissional pleno ganha tanto, o profissional sênior ganha tanto, o profissional de programação ganha tanto. Então você consegue ter uma ideia de quanto que a galera ganha. E lembrando mais uma vez que isso daqui é uma média, e se você quer saber como que funcionam os salários de UI e UX na gringa, tá? No mercado internacional, você pode acessar esse site aqui. Lá tem um relatório bem bacana de todos os países, mais ou menos ali, quanto que é a média salarial desses países, e também ele fala por experiência. Então, tipo, de 2 anos de experiência, 4, 5 anos de experiência e aí sim vai, tá? Então, recomendo muito esse site. Bom, e todos os links que eu tô mostrando aqui para vocês nessa aula, eu vou disponibilizar lá no Telegram. Então, já entra agora lá no grupo do Telegram para você ter acesso a todos esses dados aqui, tá? E agora presta bem atenção nessa informação que eu vou te contar aqui agora, ó. Não significa que você vai começar ganhando tudo isso. Porra, Lucas, eu vou começar hoje e vou ganhar 5 mil reais, 4, 6, 7 mil reais. E o fato é que você não vai começar ganhando isso, tá? Você tem a possibilidade de ganhar isso daí, mas é muito difícil. Você pode até falar assim, Lucas, mas eu tenho um amigo que começou há 1 ano e ele já está ganhando 7 mil reais trabalhando na tal empresa. Ok, cara, esse é seu amigo, parabéns para ele é exceção. Não significa que isso vai acontecer com você tão rápido. Então assim, tenha o pé no chão, vá com calma. Para você ganhar de 5 a 8 mil reais por mês, o seu trabalho precisa valer de 5 a 8 mil reais por mês, porque é aquilo que eu falei para vocês, é um investimento, a empresa ela precisa ter o retorno do seu trabalho. Então o cara que ele começou há 6 meses e conseguiu um emprego de 5 mil reais, esse cara ele deve ser muito bom e a empresa deve estar desesperada pelo profissional. A demanda está tão alta que está correndo algumas distorções no mercado, tá? Existem algumas distorções, então você vê profissionais que não têm tanta experiência ganhando bem, e você também vê profissionais que têm muita experiência ganhando mal. Então está ocorrendo algumas distorções, mas não leve isso como fato, como verdade, que você vai começar ganhando tudo isso, tá? Isso aqui, eu tô reforçando muito isso porque eu não quero ninguém falando merda, depois falando que estou prometendo que você vai ganhar isso daqui. Rapaziada, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Vá com calma. Eu até falo aqui, ó. Não seja ansioso, vá com calma e curta o processo, meu. Curta o processo de aprender, tá? De estudar e tudo mais, que você vai subindo aos poucos. Não vá com muita sede ao pote. Se você vá com muita sede ao pote, com muita ansiedade, muitas vezes, após a ansiedade, vem a frustração. E é aqui que muita gente perde o foco e desiste. Eu coloquei aqui, ó. Eu vejo isso acontecer demais. A galera que acha que a área está maravilhosa, realmente é muito boa, cheia de oportunidades, mas não é assim que funciona. Você não vai ganhar super bem da noite para o dia. Então vamos lá, sendo UI designer, em quais indústrias que eu posso trabalhar? Em quais locais eu vou trabalhar, Lucas? Bom, já te falei algumas aqui, mas é bom reforçar. E é basicamente em todos os setores e indústrias que você vai conseguir atuar. Ok? Basicamente em todos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, nós estamos passando por uma transformação digital. Todas as empresas estão
indo para o digital, e todas as empresas, mesmo que não seja uma empresa digital, ela precisa de algum produto digital, seja para gerenciar algum processo, como o processo de contratação, seja para gerenciar faturamento, gerenciar caixa, seja para gerenciar estoque, enfim, toda empresa ela trabalha com algum produto digital, algum software, algum sistema. Todas as indústrias, todas as empresas ou estão no digital ou elas precisam de um produto digital. Tá? Então você pode trabalhar em várias indústrias, ok? Indústria financeira, da saúde, comunicação, beleza, música, games, como disse para você, é um nicho bem bacana do UI, tá? Indústria automotiva também precisa de UI designers, porque hoje em dia todo carro tem um puta tablet ali para você navegar, né? O mídia do carro, então todos precisam. Indústria alimentícia, agronegócio, pet, marketing, enfim, todos, rapaziada, exatamente todos. E uma coisa aqui interessante, só para você entender, né, para você se encontrar na realidade que a gente está hoje, você já parou para pensar que boa parte da sua vida acontece no digital? Ou talvez a maior parte da sua vida para algumas pessoas, né? Algumas pessoas realmente vivem 100% no digital, mano. Então se liga. Para você receber ou fazer algum pagamento, você utiliza aplicativos digitais. Tem o Nubank, Inter, PicPay, enfim, Neon, já falei vários para vocês aqui. Quando você precisa comer, você utiliza o iFood, o iQfome ou qualquer outro aplicativo de delivery. Quando você quer se entreter, né, você quer assistir alguma coisa, você utiliza Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO, Globoplay, enfim, existem várias. Se locomover, Uber 99, enfim, vários outros. Quando você quer comprar alguma coisa, você compra online, você acessa um e-commerce, utiliza a Amazon, OLX, Mercado Livre, que está crescendo absurdamente. Quando você precisa aprender alguma coisa, você utiliza o Google, você utiliza as redes sociais hoje em dia, né? Por exemplo, no meu Instagram eu compartilho conhecimento de UI. Então tem muita gente aprendendo pelas redes sociais também. E não acabou por aí não, ó. Quando você precisa se comunicar, você utiliza WhatsApp, você utiliza Telegram, Zoom para fazer reuniões, você utiliza e-mail para se informar, você se informa pelo Twitter, sofrido pra caramba, mas tem muita gente que se informa pelo Twitter, utiliza Facebook, portais de notícias e tudo mais, ok? Ouvir música, ouvir podcast, se informar também, você utiliza Spotify, Deezer e várias outras plataformas que fazem a mesma coisa. Se entreter, você utiliza TikTok, Instagram, Facebook, aí que entra YouTube também, entra todas essas plataformas digitais. Quando você precisa viajar, né, que você vai planejar ali a tua viagem, você utiliza várias plataformas digitais como o Airbnb, Trivago, Skyscanner, enfim, tem várias. E até mesmo quando você precisa se relacionar com alguma pessoa, quando você quer conhecer uma nova pessoa, você utiliza as redes sociais, para os mais antigos aí, e para a galera nova, utiliza Tinder, mano, utiliza o Happn e show de bola, né? Então, para tudo na nossa vida hoje tem um produto digital. A gente utiliza produtos digitais, aplicativos, sistemas, né, sites, para fazer tudo na nossa vida hoje, tá? E isso daqui é meio bizarro, mas é a nossa realidade. Então, provavelmente, quando você for trabalhar na área, você vai trabalhar nessas 3 áreas aqui. Em startups, muitas empresas dessas aqui foram startups um dia, ok? Então, você vai trabalhar ou em startups, que eu já disse para vocês o que é, em grandes empresas, e aqui em grandes empresas eu estou falando de multinacionais, eu estou falando em uma Rede Globo, por exemplo. A Rede Globo é uma empresa de telecomunicação, é uma empresa de televisão, porém ela tem vários produtos digitais, como os portais de notícias, os blogs, a Globoplay, tem a questão da Telecine também, que é da Globo, né? E vários outros serviços, então eles têm um pé muito forte no digital também, tá? E também em agências que você pode trabalhar, e geralmente agências atendem aí startups, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Existem também os estúdios específicos de design que atendem todas essas outras empresas aqui. Então assim, tem uma gama muito grande de empresas que você pode trabalhar sendo um profissional de UI, ok? Beleza, mas por onde começar, Lucas? Como que eu começo realmente a se inserir no mercado? Como que eu começo a estudar e tudo mais? Então eu vou te dar aqui o passo a passo para você começar na área. Então são 6 passos basicamente. O primeiro passo é o seguinte, e aqui eu vou ser um pouco polêmico, porque tem gente que acha que esse daqui não deve ser o primeiro passo, mas eu vou explicar o meu ponto.
O primeiro passo é que você aprenda alguma ferramenta. Então é o seguinte, você precisa aprender alguma ferramenta, porque é só com a ferramenta que você vai conseguir aplicar tudo aquilo que você vai aprender depois. Então não adianta você entender os fundamentos de design se você não consegue colocar e aplicar de fato esses fundamentos em uma ferramenta. Por isso que você precisa aprender a utilizar uma ferramenta. No caso, eu utilizo o Figma e aqui nesse evento, na próxima aula, eu vou te ensinar a utilizar o Figma se você nunca teve contato com a ferramenta. Mas existem várias outras ferramentas, como o Adobe XD, como o Sketch e várias outras, tá? Eu vou disponibilizar um link, provavelmente tem um link aqui agora na tela, onde você tem acesso a todas as ferramentas e quais são as mais utilizadas pelo mercado. Hoje, a mais utilizada é o Figma. É a ferramenta que eu utilizo também, a que eu mais me identifiquei. Eu já utilizei bastante o Adobe XD, mas o Figma realmente ele é muito superior e não tem o porquê de você utilizar outras ferramentas. E é o seguinte, quando você aprende uma ferramenta, você consegue utilizar todas as outras ferramentas, porque as ferramentas dentro dessa ferramenta, né, isso ficou estranho, mas as ferramentas dentro desse software são todas parecidas, são todas iguais, tá? Então tem lá a Movie Tool, tem a ferramenta retângulo, a ferramenta texto, e é basicamente isso que você precisa para criar uma interface, ok? É isso, então assim, eu recomendo que você utilize o Figma, mas, não fique na noia de aprender todas as ferramentas, porque você não vai utilizar todas, você precisa aprender apenas uma, tá? Eu gosto do Figma, mas você pode utilizar qualquer outra, ok? Segundo ponto, você deve dominar os fundamentos de UI. Você percebeu que eu já falei sobre os fundamentos de UI várias vezes aqui, né? Porque de fato é apenas com o domínio desses fundamentos que você vai criar algo realmente bom, que você vai criar algo consistente, algo que funciona, tá? Então assim, tudo no design tem um porquê, nada é por acaso. Tudo que a gente coloca numa tela tem um porquê de existir. E você precisa entender dos fundamentos e precisa entender das técnicas para você até mesmo argumentar com o cliente, argumentar com o seu superior, com o seu chefe, entendeu? Você precisa defender o que você está criando. E você só consegue fazer isso dominando esses fundamentos. Porque senão você vai falar assim, eu coloquei esse botão aqui porque eu achei bonito, porque eu quis. Você tem que ter um porquê. Por que você colocou o botão aqui? Você precisa saber argumentar esse tipo de coisa. E você só vai conseguir dominando os fundamentos de UI. Mas beleza, Lucas, quais são os fundamentos de UI? Eu já dei uma abordada sobre isso, mas eu vou repetir aqui, não tem problema. Você tem que entender sobre tipografia, como aplica, como utilizar e vários outros fatores relacionados à tipografia. Você precisa saber sobre cores, contraste, hierarquia, controles de seleções, que existem vários, qual que eu uso em determinado contexto, enfim, você tem que saber tudo isso daqui. Como trabalhar com imagens, ilustrações, e não acabou não, Você tem que saber desenvolver wireframes de média e baixa fidelidade, principalmente, tá? Divisores, entender os padrões de UI, isso daqui eu já falei para vocês, é muito importante também. Saber sobre moodboards, como que eu desenvolvo o moodboard, qual que é o papel dele no processo do design. Saber trabalhar com formulários, que existem várias regras, tá? Saber trabalhar com grids, tanto para um desktop, tanto para o mobile, tanto para sistemas, o que é grid modular, o que é não sei o que. Então tem várias diferenças. Saber trabalhar com Style Guide, tanto criar quanto gerenciar um Style Guide, espaço em branco, que é super importante também, a criar os componentes e gerenciar esses componentes dentro da ferramenta, trabalhar a responsividade, como que eu faço para trabalhar num tablet, como que eu faço para trabalhar em um smartphone, trabalhar com ícones da forma correta, fazer o handoff, que é você entregar o projeto para o cliente ou para o desenvolvedor, ok? Entender sobre design emocional, isso daqui principalmente para você que trabalha com landing pages, trabalha com conversão. Todo produto ele tem design emocional aplicado. Porém, muita gente não sabe o que é design emocional e acaba fazendo sem saber. Mas é muito melhor, né? O ideal é que você tenha domínio sobre essas heurísticas e viés cognitivos para você aplicar no teu projeto. Você tem que entender de micro-interações, micro-animações, sobre botões, entender os processos de design que eu vou ensinar para você nessa terceira aula aqui no evento, sobre alinhamento e vários outros assuntos, né? Vários outros elementos do design que você precisa ter domínio, ok? Então vamos lá, o terceiro ponto ele tem muito relação com esse ponto anterior, né? Você precisa ler muitos livros e artigos, tanto para entender os fundamentos também que eu mostrei para vocês, mas para você também entender sobre processos, para você entender sobre produtos digitais, sobre negócios, tudo isso é muito importante e você consegue adquirir essas coisas lendo muitos livros, você consegue adquirir isso lendo muitos artigos. Bom, e para você que quer começar a ler hoje, eu vou disponibilizar alguns links, tá, de alguns livros lá no Telegram também, ok?
E o quarto ponto, que eu acho que é um dos mais importantes de tudo que eu falei aqui agora, é que você pratique todos os dias. Para você trabalhar com UI, você precisa praticar todos os dias, você vai aprender todos os dias. Eu tenho 7 anos de experiência e todos os dias eu aprendo alguma coisa, tá? Todos os dias eu evoluo um pouquinho mais. Então você precisa praticar bastante coisa. E aqui eu tô colocando 4 formas de você começar a praticar ainda hoje, ok? A primeira parada que eu indico que você comece a fazer agora é você clonar interfaces. O que é isso, clonar interface? É você pegar uma interface, ou seja, um aplicativo, um site ou um sistema, enfim. E você vai desenvolver essa interface exatamente como ela é. Então você vai clonar, fazendo tudo do zero. Colocando ali todas as formas, tipografia, cores e tudo mais, tá? Fazendo isso você vai aprender 2 coisas principalmente. Ferramenta, né? Você vai aprender a trabalhar com as ferramentas e você vai começar a criar bagagem visual. Porque eu já disse a importância de você ter bagagem visual. Segundo ponto, faça redesigns. O que é um redesign? É você pegar um produto pronto, né, um aplicativo pronto, por exemplo, e você tentar desenvolver uma nova versão melhorada desse aplicativo. É você propor uma nova solução. Isso daí vai estimular a sua criatividade e também a estimular a como você resolve os problemas, né? Como que você trabalha essa questão da resolução dos problemas, e isso é muito importante. Terceiro ponto, concursos, rapaziada. Porque através dos cursos você vai ter uma ótima oportunidade de estar praticando. E a vantagem de você praticar através de algum curso é que você vai ter o feedback de um profissional. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso daqui é a maior vantagem, né? Vai ter um profissional te dizendo ali, olha, isso daqui tá bom, isso daqui tá ruim, isso daqui você precisa refazer, tá? Então, eu acho que cursos é uma ótima forma de você praticar. Ok? Projetos reais, então você realmente, nesse momento que você vai aplicar o que aprendeu de fato, durante todo esse processo que eu já falei para você, é aqui que você vai errar, é aqui que você vai aprender, é aqui que você vai realmente resolver problemas reais. Então é muito importante que você trabalhe em projetos reais, dentro de uma empresa, ou atendendo algum amigo seu em um projeto real, ou fazendo algum tipo de freela, enfim, você precisa trabalhar em projetos reais, tá? Ok, 5 pontos. Busque as melhores referências todos os dias. É importante que você busque inspiração e referências todos os dias. E aqui eu listei alguns sites para você buscar referências. Nós temos aí, todo mundo conhece já, né? O Behance, o Dribbble, o Landbook, que eu gosto bastante, ele é focado em sites, tá? Mas temos também o Mobin, que ele é focado no mobile. E aqui é interessante que ele é apenas de projetos reais, tá? Projetos que existem na Play Store, na Apple Store. E isso é fantástico, mano. É fantástico porque daí você consegue ver produtos reais, né? Como que eu resolvo... como que eu crio uma tela de login, por exemplo. Pô, eu não sei criar uma tela de login. Então você vai entrar no Mobin e você vai pegar a referência de uma tela de login de um produto real, né? De um aplicativo real. Então isso é bem legal para você buscar inspirações. E o 6º ponto, turma, eu acho que é muito importante também, é que você aprenda com um especialista. Como eu já disse para vocês aqui nessa aula, você precisa investir em conhecimento. E quando eu estou falando em investir, eu estou falando de investir dinheiro, mas também investir seu tempo. E quando você aprende com um especialista, alguém que realmente tem experiência na área, alguém que tem autoridade para te ensinar alguma coisa, é meio que você cortar um caminho, tá? Eu não digo que é um atalho, porque não existem atalhos, você vai precisar estudar muito, você vai precisar praticar muito, mas de fato é meio que melhor, você vai ser guiado por um caminho, certo? É como ter um guia, é como você ter um GPS. É muito mais fácil você aprender com alguém do que você aprender sozinho na marra, né? Até porque se você for aprender tudo isso que eu já te falei até agora, sozinho, você vai ficar perdido pra caramba. Quando você tem um curso, quando você tem um especialista te mostrando o caminho, todo o passo a passo para você estudar ali, fica um pouco mais fácil, tá? Mas isso não significa que você não possa fazer isso sozinho, estudar sozinho, ok? Então eu indico muito que você aprenda através de cursos online, também pode ser cursos presenciais. Inclusive eu tenho um curso online que eu vou falar um pouco mais na próxima aula, ok? Mas também aprenda em workshops, em eventos. Isso aqui é muito legal até mesmo para você criar networking. Eu poderia colocar um 7º ponto aqui, que é realmente isso, criar networking, participar das comunidades e tudo mais. Eu acho que é super importante você aprender com outras pessoas nesse sentido também, tá? E participar aí de bootcamps e vários outros eventos relacionados ao design. Beleza?
Beleza, então ó, seguindo esses passos você vai conseguir se inserir no mercado de UI, tá? Eu te garanto que seguindo esses 6 passos e obviamente se expondo, publicando seus projetos no LinkedIn, no Instagram e nas plataformas de portfólio como o Behance e o Dribbble, você vai conseguir se inserir no mercado. Só que é o seguinte, mais uma vez eu tenho que dar um disclaimer aqui e mostrar para vocês que não vai ser fácil, rapaziada, não vai ser rápido, principalmente tem muita gente que acha que vai ser rápido. Em 2 meses eu vou estar empregado. Em 2 meses eu vou estar ganhando rios de dinheiro. Não é assim que funciona. Vamos, colocar o pezinho aí no chão e vamos entrar de cabeça na realidade. Você tem que entender a realidade, ok? Então aqui, ó, 3 pontos. Sai na frente quem se dedicar mais. Então se você começar hoje a estudar e aplicar esses conhecimentos, você já vai estar na frente da galera que, tá enrolando, não sabe se começa, não sabe se fica, enfim. Não existem atalhos, então não caia na conversa de quem, compra meu curso que você vai ganhar 10 mil reais. Compra meu curso que você vai se inserir no mercado. Mano, não é assim que funciona. Eu jamais vou prometer que você vai se inserir no mercado. Eu jamais vou fazer isso. Por quê? Porque só depende de você, mano. Não depende de mim. O conteúdo, 50% eu fiz. Os outros 50% é totalmente você. Você é responsável pela parada. Então não tem como eu te prometer alguma coisa nesse sentido. E quem promete, abre o olho, tá? Desconfie de quem promete. Não será fácil e principalmente não será rápido. E o segredo é isso aqui, ó. É você estudar muito e praticar muito. Então beleza, turma, o que a gente vai ver na próxima aula, né? O que vem a seguir? Eu vou te mostrar o meu processo, como eu já disse para vocês, né? De como que eu crio as minhas interfaces. Você vai aprender a utilizar o Figma, então se você não sabe utilizar o Figma, na próxima aula você vai aprender e nós vamos desenvolver um aplicativo do zero, aquele aplicativo que você viu no início da aula, ok? E o último recado aqui, e não menos importante, é o seguinte, turma, entra no grupo do Telegram agora, porque lá eu vou disponibilizar todos os links que eu comentei aqui nessa aula e também no domingo eu vou disponibilizar uma aula gratuita do meu curso lá para vocês no domingo, ok? Uma aula bem bacana sobre tipografia, provavelmente eu estou selecionando aqui qual que vai ser a aula que eu vou liberar para vocês, mas você precisa estar dentro do grupo do Telegram para receber esse acesso. Bom, turma, é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu agradeço a todos vocês que assistiram a aula até o final. E é o seguinte, me deixe seu comentário aqui embaixo e me diga qual foi o maior insight que você teve, por que você quer iniciar na área, que com certeza vai ser uma troca de ideia bem legal e eu vou estar respondendo todo mundo que mandar mensagem aqui embaixo. Demorou? Então é isso e eu te vejo na próxima aula.